meus amiguinhos! Vamos passar horas memoráveis e fascinantes perante a história da arte. São vários capítulos onde a gente pretende dar um panorama completo do que foi a arte nesses séculos. No entanto, devo lembrá-los de que eu estou visando uma maior compreensão da arte do século XIX, XX e XXI. Por quê? Porque é a arte mais próxima da gente, mais próxima do nosso tempo. No entanto, para que possamos entender a arte do nosso tempo, é necessário voltarmos ao passado para podermos entender as contradições e as rupturas da arte, os vários estilos que vão se contrapondo no tempo. Quero lembrar a vocês que a arte ela é o reflexo daquele tempo em que ela é produzida. Ou seja, o artista ele passa pelas coisas do tempo. Se tem guerra onde ele vive, se tem a peste negra, se houve revoltas sociais, se há uma crise econômica, isso passa por dentro do artista que expressa as aspirações das pessoas que vivem naquela época. Bora mostrar para eles o gráfico? Bora! 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 Para estudar a linha do tempo, a arte em seu contexto histórico. Inventei um gráfico para estudar a linha do tempo, a arte em seu contexto histórico. Criei uma linha do tempo que é semelhante à mesma utilizada pelos professores de história, com algumas diferenças, né? Porque eu tinha que falar dos estilos artísticos. Então, nesse gráfico aqui que vocês estão vendo, que vai do ano de 4.000 anos antes de Cristo até o ano de 2020, vocês têm aqui vários arcos que combinam com os períodos artísticos e com os estilos, né, que vão se sucedendo durante o tempo. Por que esse gráfico ele é importante, né? Porque ele é capaz de nos mostrar
por que que um estilo sucede ao outro? E muitas vezes se refere ao estilo mais remoto no tempo. Aqui a gente vai entender, né, essa dinâmica da linha do tempo. Por exemplo, vamos começar aqui pela Antiguidade Clássica. Os gregos e os romanos, eles foram responsáveis pela invenção, né, do conceito de beleza tradicional. Era muito importante a razão, a simetria, o equilíbrio para eles, né? E, sobretudo, a observação correta das proporções do corpo humano e da natureza na arte. Então, isso era muito valioso, né, para os gregos e para os romanos, essa questão de usar racionalidade, conceitos matemáticos, como a questão da proporção na arte. E depois a gente tem, né, um outro período, né, que é o período da Idade Média, né? Então, quando Cristo morre na cruz, né, os seus seguidores espalham o cristianismo pelo mundo, e esse cristianismo ele chega aos caras que estavam mandando no mundo, que são os romanos. E os cristãos começam a viver em Roma e começam a nascer cada vez mais cristão. Isso vai criando um inconveniente, obviamente, porque os romanos, eles acreditam não em um, mas em vários deuses, né? Eles acreditam em Júpiter, em Vênus, em Mercúrio, em Netuno, etc. E eles não admitem. E não adianta ficar perseguindo os cristãos. Não adiantava ficar jogando eles, prendendo eles e jogando eles na arena, né, o estádio Coliseu, né, que foi construído na dinastia Flaviana, né, que aliás é um grande exemplo da arquitetura clássica. Tinha várias pelejas, né, onde os cristãos eram atirados para os leões. Eu imagino, né, não tinha futebol naquela época, né, então o povo tinha que se divertir, né, que forma de se divertir. Mas não adiantava matar os cristãos, executar, prender, torturar, não adiantava nada disso. Até que existem tantos cristãos em Roma, mas tantos cristãos em Roma, que o próprio imperador Constantino I acaba se tornando cristão e, portanto, fundando a Igreja Católica Apostólica Romana, inaugurando um novo período na história chamado Idade Média, né, que é um longo período, quase 1000 anos, e em que a arte ela vai estar ligada ao sentimentalismo. Então, vejam só, se abandona a racionalidade e se vai ao sentimentalismo religioso, né? Então, os caras estão vivendo na época, como vocês sabem, do teocentrismo. E esse teocentrismo ou seja, todos vocês devem saber, né? Teo significa Deus, centrismo, centro. Então, Deus no centro do universo. Então, Deus estava vendo a todos, vigiando todo mundo. Não adianta dar aquela cuspidinha na parede, né? Que Deus está olhando para você. Não adianta falar mal do vizinho ou da tia, porque Deus está olhando, né? Então todo mundo tinha que ter temor a Deus. E a arte era toda voltada para a questão da religião, né? Então, por exemplo, enfeitar as igrejas, né? Adorná-las, era muito importante. Graças ao Papa Justiniano, que tivessem
as pinturas contando a história da Bíblia. Então, era inclusive isso era feito para os analfabetos. Então, esse Papa ele determinou que todas as igrejas tivessem pintadas pelos artistas, né, a história da Bíblia. Bom, a Idade Média ela vai se esgotando, né, sobretudo com o surgimento, né, de uma nova classe social chamada burguesia. E quando essa burguesia chega, né, quando a gente chega lá no ano de 1453, essa burguesia ela já é poderosa na Europa, sobretudo na Itália, e ela vai financiar uma porção de coisas, a construção de universidades, invenções, escritores, vai financiar os artistas, vai impulsionar a arte, vai, por exemplo, financiar a construção de caravelas para que se atravesse o mar para se descobrir a América do Norte, América Central, Brasil e muitas outras partes do mundo. Acharam outro caminho para as Índias. Essa burguesia ela é muito poderosa e ela vai ser responsável pela ascensão do artista. O artista na Idade Média, ele era um anônimo, né? Ele só pintava para a igreja, ele só tinha que pintar. O padre mandava ele subir lá na escada, vai lá pintar essa porcaria dessa igreja, pinta lá e enche o saco. O artista tinha que subir, né? Obedecer o padre e pintar lá. Então ele era anônimo. Isso tanto é verdade que se você for num museu como o MASP, você vai ver lá as obras de arte da Idade Média, né? Vão estar o nome assim, Anônimo do século X, Mestre das Horas de Antuérpia, Mestre de Flanders. Nunca tem o nome do cara, porque o artista ele era a mesma coisa que um pequeno artesão, né? Na Idade Média ele não tinha valor próprio, ele nem assinava as obras de arte dele. Ao contrário, né? No Renascimento, o artista ele tem orgulho, né, de ser ele mesmo, assina as obras orgulhosamente, né? Tipo Leonardo da Vinci, Michelangelo, Frangélico, Mantegna. Vocês podem ver que todos italianos. Mangia che te fa bene. Por quê? Né? Porque o Renascimento começou primeiro na Itália. E o Renascimento ele é humanista, né? Ele é o contrário da Idade Média. Os valores humanistas, né? A racionalidade ela é retomada. Então, o Renascimento ele se remete lá atrás à Antiguidade Clássica. Por exemplo, a observação das proporções corretas, o uso da perspectiva, os valores matemáticos, né? A racionalidade ela volta nesse novo humanismo do Renascimento. Então, ele se contrapõe à Idade Média. Então, é muito importante a gente entender nessa dinâmica da linha do tempo que um estilo ele vem para se contrapor ao outro que existia. O Renascimento ele é muito antagônico, né, ao que acontecia na Idade Média. Na Idade Média, os artistas eles não utilizavam a proporção, não estavam preocupados com perspectiva. Vocês podem ver nas obras da Idade Média, né, que o artista ele não tinha essas preocupações. O que valia era o sentimento religioso. E agora, no Renascimento, não, né? É muito importante o equilíbrio, a questão da tranquilidade, né? Os quadros, né? A arte ela tinha que passar uma certa tranquilidade, equilíbrio. Então, nada mais burguês, porque o renascentismo ele existe humanista graças a essa nova burguesia. Então nada mais burguês, por exemplo, do que o quadro da Mona Lisa, que
É tudo aquilo que um burguês queria, né? Um quadro onde existe calma, silêncio, né? Se você for ver aquele jardinzinho lá atrás da Mona Lisa, parece que não tem um pássaro dando um pio, não tem um movimento, é tudo parado, tudo silencioso. Porque é isso que essa burguesia quer, eles querem tranquilidade. O cara quer chegar em casa e ver um quadro equilibrado, que passe uma sensação de paz. É tudo que ele quer esquecer, na verdade, aqueles tempos em que os avós deles, os bisavós, foram servos, né, nos campos feudais e trabalhavam duro na terra. Então, quando esse povo sai da terra, né, para fundar as cidades, eles vão enriquecendo e vão se tornando essa nova classe social burguesa. Essa classe social, ela foi construindo a sua riqueza durante a Idade Média através dos burgos, famosos burgos, e depois através das cidades que foram crescendo, eles se tornaram comerciantes ricos. Nas casas nas mansões desses comerciantes ricos, todos eles tinham um pequeno quadrinho chamado Anunciação, que se trata da visita que o arcanjo Gabriel faz à Virgem Maria para anunciar, né, ele era o arauto, né, do céu, anunciar a vinda de Jesus Cristo. Vocês podem notar que aqui as casas desses quadros são casas ricas, né? As roupas da Virgem Maria são roupas caríssimas de seda, o próprio arcanjo Gabriel muito bem vestido, as casas são grandes, espaçosas, casas ricas. Então a pintura é mero pretexto para mostrar, isso não é a verdade, né, religiosa, né? Na Bíblia se mostra que a Virgem Maria era pobre, né? José, seu marido carpinteiro, era pobre. Eles jamais poderiam ter uma mansão como essa. Então a pintura é mero pretexto para se mostrar o estilo de vida burguês, que constrói novas cidades, templos, praças grandes, mansões. É isso que se quer mostrar através da pintura, né? Por isso que a perspectiva ela é bem desenvolvida nessa época. Dando início à nossa análise de obras de arte, vamos observar este tríptico do pintor Hieronymus Bosch. A Renascença, ela se iniciou na Itália e depois foi se espalhando por outros países da Europa, pela Alemanha, pela Espanha, e chegou nos Países Baixos, em Flanders, terra desse artista. Hieronymus Bosch pintou esse tríptico. O tríptico ele é pintado em 3 pedaços de madeira, né, articulados por dobradiças, né? Então você tem essas portas laterais, isso se fecha. Quando ele fica fechado, ele tem a pintura de um mundo, e aberto ele tem essa representação do paraíso, da terra e do inferno. Aqui no meio você tem o paraíso terrestre, onde as pessoas estão pecando, né? Tem uns sujeitos comendo morangos gigantes, tem o rapaz correndo atrás da mocinha, nus. Você tem toda a luxúria possível, né? É um quadro muito divertido, você ficaria horas. Aliás, é uma tarefa para vocês baixarem esse quadro e ficarem observando, fiquem olhando, né? Tenham o prazer, né, de ficar olhando como é bonito esse quadro. Ele está no Museu do Prado, em Madrid.
Esta obra ela faz parte das obras feitas pelos miniaturistas que existiam tanto em Flanders como na Holanda. Criou-se uma tradição de pintores miniaturistas. Eles faziam quadros com muitas figurinhas, né? Como é o caso do pintor holandês Pieter Bruegel. Outro pintor importante é o Jan van Eyck, tido por muitos como o criador da pintura a óleo. Antes da pintura a óleo se usava a têmpera a ovo. Os artistas misturavam os pigmentos com o ovo em formol, né, para não deixar estragar o ovo, pintavam sobre uma madeira e depois passavam um verniz por cima. Com a pintura a óleo, criou-se então um recurso a mais para os artistas. Jan van Eyck é um outro gênio, né, da pintura fora da Itália. Ele pintou esse quadro que é um exemplo, né, de repouso, de equilíbrio, onde as figuras estão numa posição simétrica. Temos aí então o típico casal burguês, né, comerciantes bem-sucedidos em sua casa. E temos outro quadro aqui também do Jan van Eyck. É um quadro com tema religioso. Aparece aqui também a Virgem Maria e o Menino Jesus. E lá no fundo, né, para vocês verem como a pintura ela quer mostrar essa suntuosidade, né, que existia nesse tempo, né, que os burgueses estavam construindo, né? Então você vê lá no fundo a cidade, né, as maravilhas da cidade com pontes, igrejas, casas, esse palácio, né, onde vive a Virgem Maria. Vamos ver aqui uma outra obra do Jan van Eyck. Aqui também é um quadro de tema religioso, mas vocês estão vendo quanta gente tem aqui nesse quadro? É fantástico. Era muito comum naquela época as grandes figuras, né, as pessoas ilustres das cidades pedirem para os artistas para serem pintados numa tela que eles saberiam que ocuparia um local público. Então, provavelmente essa tela ela esteve exposta em algum local público, alguma igreja, onde aparece, cada figurinha dessas aí é um representante da comunidade onde morava o Jan van Eyck, né? Então tem os bispos, tem o príncipe da cidade, tem o cardeal, tem o prefeito, tem o comerciante mais rico, estão todos aí representados, né? E às vezes até pagavam, né, para o artista para fazer parte desse quadro, né, para vocês verem como era a vaidade. Aliás, eu tenho a impressão que essa vaidade burguesa ela existe hoje ainda. Vocês podem ver aí através da nossa política e do nosso noticiário, né, o que vale a vaidade. Esse quadro chama-se Adoração ao Cordeiro Místico. E aqui temos uma outra obra de um artista italiano, Pollaiolo, que aqui vocês podem ver, né, que é o sacrifício de São Sebastião. E parece, né, dá a impressão, né, o artista ele habilmente ele equilibrou todos os elementos da obra, uma composição triangular e tendendo para a simetria. A gente pode ver na figura de São Sebastião o repouso. Embora ele esteja lá sendo flechado, ele praticamente não sofre, né? Parece que ele está lá assim pensando, puxa vida, quando é que vai acabar esse martírio?
ele está tranquilo, ele está assim repousado, né? Ele não está sofrendo, ele está só fazendo uma carinha de insatisfeito. Esse tipo de obra renascentista que é equilibrado, que sempre tem que passar paz, faz contraste com as obras do período posterior, onde a Igreja Católica tenta retomar o poder que ela teve na Idade Média, né, que é o período barroco, o período da Contra-Reforma da Igreja Católica, onde os pintores eles pintam com dramaticidade, né? Então aqui não importa o equilíbrio, importa essa coisa dramática, cena dramática. Aqui é uma tela do Caravaggio, né? Caravaggio, um mestre italiano, né, do período barroco, né? Ele usava muito essa questão do claro e escuro, né? A dramaticidade, né? Parece um teatro, né? Um filme de ação. Olha essa outra obra aqui do Peter Paul Rubens, né? Também do período barroco, né? O período que vem depois do Renascimento. Olha só, aqui não tem equilíbrio, aqui está um tumulto danado, né? É o julgamento final, né? O juízo final, onde parece que as pessoas vão cair fora do quadro, né? Tanto tumulto, tanta bagunça, que parece que os caras vão cair fora, né? É magnífico, né? Mas é um outro tipo de visão, é um outro tipo de composição que se fazia no período barroco, né? Uma composição mais dramática, né? Parece aquilo que eu falei, parece mesmo um filme de ação. Em contraposição, olha só, período renascentista. Olha só a Mona Lisa, olha como ela está lá, sossegada, tranquila. Olha as mãos dela pausadas, ela com aquele olhar misterioso para você e aquele fundo, né, silencioso, tudo calmo, tudo em paz, né? Fazendo contraste, olha só, né, os cristos, né, como você viu os mártires, né, da Igreja Católica, você viu lá no período renascentista, né, aquele quadro do Pollaiolo, São Sebastião, ele parecia sossegado, né? Aqui Cristo, né, ele sente dor, ele se remexe na cruz, o corpo dele se contorciona, enquanto que no Renascimento, né, essa obra de Bramantino, olha só, Cristo está lá tranquilo, né, sossegado, olha lá, tranquilo, equilíbrio, paz, tranquilidade. Tem o seguinte, apesar de que aqui a gente entrou, né, no Renascimento, no período do antropocentrismo, né, o homem no centro do universo, né, o ser humano ele já não está mais tão preocupado com a religião, né? A religião, o Deus não é o centro do universo, a religião não é a coisa mais importante da vida. A coisa mais importante da vida, principalmente para quem tem dinheiro, para quem é burguês, é ser feliz, né? Então esse quadro aqui ele representa esse período, olha só, quer dizer, eles não abandonaram a religião, eles não deixaram de ser católicos, né? Eles simplesmente deixaram a religião em segundo plano. O que importa é isso, é mostrar o mundo burguês. Olha a cidade lá atrás. A cidade é a cidade europeia do século XVI, né, do Renascimento. Vamos ver outra tela. Olha aqui, aqui é o período de novo, né? Me adiantei no tempo e fui buscar lá o El Greco, né, que está no período barroco, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais da arte barroca. Mas esse mestre, né, da pintura espanhola, olha só como ele pinta esse Cristo. Esse Cristo é uma descida da cruz. Olha como o Cristo está todo torto, né? Ele não está nada confortável. Ele está com o corpo todo torcido pela madrugada, né? Que sofrimento, né? Que condiz
com a retomada, né, a Igreja Católica, né, a propaganda da Igreja Católica, né, que quer que todo mundo sinta a culpa, né, a culpa do sacrifício de Cristo, né, então você tem que ser culpado. Então as obras, elas são assim, sofridas, né, tem que ter sofrimento. Olha o rosto do anjo lá atrás, né, ele está sofrendo. Então é mostrar esse sofrimento, né? O Cristo sendo sacrificado com muito sangue. O sangue desce. A arte barroca, ela é mórbida, tem essa questão católica. Vamos sentir o sofrimento de Cristo, tem que ter muito sangue, chagas, aquele negócio todo.